Mas e aí? O que vocês acreditam que está acontecendo neste momento? Vocês também percebem, né? Eu estou afirmando que está intensificando esses movimentos, mas eu gostaria que vocês primeiro confirmassem isso, trouxessem a visão e as pesquisas de vocês. E se está intensificando, por que isso está acontecendo nesse exato momento? Bom, foi avisado há mais de 15 anos, sempre quando eu fazia as palestras no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e outros estados do Brasil aí, sempre eu dizia que teria um momento que eles iam se apresentar para a população. Não só para nós, ou não só para um ou dois grupos espalhados aí pelo mundo. E agora chegou o momento, eles estão surgindo aí, e mesmo em paralelo a tanta tecnologia como os drones e outros mais aí, que pode até confundir as pessoas, como tentaram fazer lá nos Estados Unidos, Inglaterra e outros países aí, onde as dores se manifestaram. E ficou a dúvida, é drone, não é drone? Derrubaram um ou dois lá e realmente de quem era o dono, não tinha dono nenhum. E as luzes continuaram aparecendo mesmo assim, acompanhando aviões. Drone não ia acompanhar aviões, né? Já começa por aí. Então, o que acontece? Nós avisamos há muito tempo. Na época era complicado porque a ufologia era um tabu. Então, falar de ufologia era como se falasse de demônio hoje, sei lá. E nós tivemos muitas críticas, muitas pessoas zombando até da época, emissoras também fazendo chacota com o tema, e até hoje ainda fazem no Brasil. Uma vez que no Brasil isso aqui vira seita, chacota, palhaçada. Chega lá fora, a ufologia é uma ciência, já é um estudo. Eles, né? Então, assim, eu não sei se é o nível intelectual de quem divulga, ou se é uma intenção realmente de fazer com que o Brasil seja um país esculhambado, principalmente na questão de novidade de estudo científico, né? Então, não sei, vamos ver se existe um sistema todo por trás disso aí. Mas a questão é que eles avisaram dessa parceria, nós temos essa parceria há muito tempo, já nasci nesse mundo da ufologia e já vivenciamos muitas coisas, e principalmente agora em que o mundo está sendo visitado, né, por várias manifestações luminosas. Claro, muitas coisas são fakes, outras são verdadeiras e outras são satélites e assim vai. Então nós vamos tentar mostrar essa diferença. Agora, por que eles estão aparecendo agora? É um momento chave onde o sistema mundial está em decadência, as religiões estão com interrogações diversas aí, a ONU já não tem mais moral para muita coisa, as grandes corporações do mundo inteiro já não têm mais credibilidade, porque as pessoas já não acreditam mais, porque estão começando a se dar conta de que desculpa aí, que tem uma realidade, ou diversas realidades, que não condiz com aquilo que foi dito para nós, com aquilo que nos ensinamos, que nos ensinaram. Então, agora, é um momento mega importante, onde a população, com o advento da internet, todas as pessoas têm informação na palma da mão, fica mais fácil de você analisar as informações de uma maneira muito rápida, instantânea. Então, isso facilita faz com que todas as pessoas consigam, bom, isso aqui é verdade, isso não é, isso pode ser fake ou não. Então, mas a realidade é que a mensagem sempre teve aí alguns seres de luz aí, alguns, vamos dizer, anjos, sei lá, qual o nome que nós vamos dar, prezando pela população, pela humanidade, né? Uma vez que a humanidade foi criada, a partir daí ficou, a Deus dará algumas coisas, mas teve sempre alguém que prezava pela população, pela humanidade. E esse alguém, ou esses alguéns, né, estão cada vez mais atentos às maldades que a população sofre e vendo quem são as pessoas capazes de fazer com que essa população não sofra, procurando grupos, porque as lideranças mundiais esquecem. Seja na religião, seja na sociedade geral ou na política, então eles não estão nem aí para a população. Eles procuram grupos à parte que tenham coragem de peitar, vamos dizer assim, o sistema mundial e falar a verdade, mostrar a verdade. Então, mas, no entanto, com a liberação da internet, televisão, no celular e tudo mais, qualquer um pode realmente mostrar o que está acontecendo no céu imediatamente e as pessoas tirarem conclusões. Então, esse momento é crucial, sim. Nós temos essa parceria praticamente desde que nasceu, a partir do momento que eu entendi como gente, né?
e aumenta cada vez mais. E não só é o Urandir, não é só a Dáquila, são vários outros grupos espalhados pelo mundo. Então, deixando bem claro aí. Claro que tem alguns que se aproveitam da situação e se colocam como tal. Então, nós temos que ter o discernimento de descartar o verdadeiro e o falso. E sempre falamos sobre ele, sempre falamos das luzes, nunca falamos que disco voador mental, que esse objeto aí é do bem, tá? E sim, neutro, vamos dizer assim, de forma neutra, mas que os translúcidos ou vamos dizer assim, aparições do mundo inteiro em forma de luz, esses sim passam bem, eles querem o bem para a humanidade e querem ajudar nesse novo sistema, principalmente nessa época onde a ciência linear está se despontando, mostrando a realidade, saindo da ciência tradicional para a linear, que é aquela que pesquisa as anomalias, aquilo que transcende o plano material. Então, mais ou menos esse recadinho que eles querem passar a nós. Quer dizer, estamos juntos com vocês, vamos ajudá-los, independente de qualquer força externa que tenha aí na Terra ou próximo da Terra, nós estaremos com vocês aí e os grupos que conseguiram nos entender, vamos reforçar não só as informações, mas também todos os meios para que possam realmente ajudar o mundo. Aí... Sim, a gente, na verdade, assim, tem várias filmagens, né? A gente tem arquivos aí de anos e anos a fio, com as filmagens de luzes, diversas coisas, só que a gente percebeu realmente que com a anomalia do Atlântico Sul, quando houve o alinhamento da anomalia do Atlântico Sul, ali exatamente na região das Zigurates, no nosso grande monumento escalonado, isso daí intensificou, né? Então, a gente já está observando há um tempo uma intensidade completamente diferente, mas realmente, assim, os últimos acontecimentos de dezembro para cá, né, se não me engano, a gente começou a notar algo... As coisas estão se ficando mais intensas. Não só aqui, né? Em todos os lugares aí do Brasil e fora também. É um movimento que a gente, quando começamos as pesquisas, né, há quase 30 anos atrás, falar de ufologia para as pessoas, aquelas que escutavam sobre o tema, para elas era uma questão de crença, né, porque a maioria não tinha tido a experiência. Então elas acreditavam ou não acreditavam no que aquelas pessoas que tinham tido uma experiência estavam falando. Né? E por isso a grande maioria que não tinha tido aquela experiência ela acabava sendo manipulada, né, por uma minoria que tentava falar que aqueles que estavam dizendo, que tinham vivenciado, que era uma mentira. Né? Então passava-se aquela ideia que era uma mentira. Então por isso faziam as chacotas, faziam aquelas brincadeiras, faziam aquilo tudo para tirar o crédito desse tipo de experiência. Só que de pouco tempo para cá, aliás, de muito tempo para cá foram aumentando gradativamente, mas de um pouco tempo para cá o negócio deu um salto absurdo na quantidade de aparições. E a gente recebe hoje vídeos todos os dias de pessoas do mundo inteiro, né? E aí a gente já vê as próprias pessoas falando que não é que elas acreditam ou não acreditam, elas falam, eu vi, tá escancarado, eu né? Vivenciei, eu sou testemunha disso. Você sai do domínio da crença e entra no domínio da experiência, né, e do conhecimento. Você sabe que aquilo existe, não tem como você falar que não existe, porque você estava ali e vivenciou, alguns de uma maneira bem mais próxima, né, e intensa, outros vendo a luz um pouco mais distante, mas todos vivenciaram. E essas pessoas soltando também os vídeos e tudo, vai ser numa escala que todo mundo vai aparecer nas suas cidades, os vídeos vão sendo mostrados, todo mundo vai vendo que aquilo é real, são pessoas de credibilidade, que as pessoas se conhecem ali na cidade, conhecem as pessoas, sabem que não estão mentindo, tá filmando, chama a outra para assistir no ponto onde está aparecendo, a outra pode chegar lá e assistir, e aí passa a ser algo que elas vivenciam. Então, no início era uma questão de crença, depois passou a ser de um conhecimento, porque chegou a elas os vídeos, tudo sendo mostrado para pessoas. E agora já é uma questão de vivência, porque basta aquela pessoa que está te mostrando onde está aparecendo ali, você ir para lá para você conseguir olhar para aquilo. Né? E o medo das pessoas. Será que é alguma coisa que pode nos fazer mal? Gente, com o tanto de luz que está aparecendo para todo lado, se quisesse fazer alguma coisa com a gente, já teria dizimado o planeta todo. Né? Então, assim, basta a gente olhar aqueles que interagiram mais de perto, que tipo, né, de mensagem ou de informação que eles receberam. Foi algo para destruir ou foi algo para construir?
né? Então a gente vê aqui diversos relatos no mundo inteiro daqueles que interagiram com esses translúcidos, com essas luzes de plasma, e sempre foram mensagens construtivas, né? De construção, de harmonia, então, assim, de algo harmônico pela humanidade. E por que estão aparecendo agora? Gente, a gente não precisa dizer para ninguém, basta se ligar ao jornal que a situação está caótica para todo lado. Então eu imagino que, independente da crença que cada um tenha, né? Se é budista, se é católico, todo mundo deve olhar um momento e falar assim, gente, a gente precisa de uma luz. Porque as informações são contraditórias, estão sendo manipuladas de todas as formas, precisa de algo para, né, para nos ajudar. E nesse momento essas luzes aparecem. Na realidade, é o seguinte, né, como todo mundo falou aqui, essa questão da parceria, né, dessa parceria que eles estão realmente com essas manifestações, com essas luzes, com essas experiências que as pessoas estão tendo nas suas casas, nas suas cidades. Eles estão realmente demonstrando, né, essa parceria, não só, como o Urandir falou, não só com o Dáquila, mas sim todas as pessoas que estão abertas a essa parceria, a essas informações, a essas luzes, essas movimentações que estão acontecendo. Então, elas estão em vários lugares do Brasil e muitas pessoas do exterior também encaminhando mensagens, falando, mostrando, né, falando que está acontecendo na cidade delas, que elas estão gravando essas luzes, né? Que elas estão documentando. Então, realmente, assim, para fechar essa parceria, para que muitas pessoas também que viram já durante muitos anos, a gente sabe, gente, nós estamos falando sobre esses assuntos, há alguns anos já a Dáquila vem documentando através dos vídeos, vem falando sobre esse assunto, né? O próprio presidente Dáquila, Urandir, fazia muitas palestras pelo Brasil inteiro falando sobre essas manifestações, sobre essas luzes, e muitas pessoas já viam isso quando eram pequenos, né? Quantos relatos a gente tem de pessoas que a gente conversa que avistavam já, que tinham essas manifestações nas suas casas, né? Algumas pessoas moravam, às vezes, em fazenda, né? Algumas pessoas moravam em outros lugares que também avistavam essas manifestações, de uma forma mais intensa também, assim como está acontecendo agora. E muitas pessoas, às vezes, não queriam falar, ou tinham algum receio de falar dessas manifestações que ocorriam. E agora, com o número, né, aumentando de manifestações das pessoas, falando mais sobre isso, mostrando, através da tecnologia que nós temos hoje em dia, do celular, das câmeras, que a gente consegue documentar e mostrar e colocar na internet, as pessoas se sentem também mais à vontade para poder falar, para poder mostrar para as pessoas que ela também vivenciou isso, que essas luzes também trabalharam elas. Então, eu acho que é importante a gente falar nesse sentido do benefício que vem trazer, né? Desse benefício, porque assim, se eles estão aparecendo e é uma parceria é o quê? Uma parceria é algo de via de mão dupla, né? Então, assim, uma parceria para ser realmente importante, para ser bom, a gente precisa ter esse benefício. Então, com certeza, eles vêm para trabalhar nossa energia, nossa frequência, né? Trazer essa parte do benefício para a população, para as pessoas que interagiram com essas luzes, para as pessoas que estão interagindo com essas luzes. Então, vale muito a pena a gente ressaltar isso e deixar isso bem claro para que as pessoas fiquem tranquilas em relação a isso, né? Eles estão aparecendo em vários lugares, a gente vai mostrar várias imagens aqui que nós já captamos. A Nanda também falou no sentido de... Desde dezembro, né, Nanda? A gente tem tá intensificando muito, né? Sim. Essas manifestações. Então, a gente está documentando já há vários meses essas manifestações e com essas manifestações que a gente está documentando, muitas pessoas também estão nos encaminhando. O que está acontecendo em várias cidades do Brasil e no exterior também. Então, é importante essa live a gente está fazendo aqui para mostrar mesmo para as pessoas o que está acontecendo e para que todos nós ficamos realmente ligados no céu e com certeza, gente, saindo de casa, a gente observando, a gente vai conseguir registrar, a gente vai conseguir gravar essas naves para que a gente também tenha isso documentado. Não é uma exclusividade, então, de alguns felizardos que podem ver essas manifestações no céu.